Eles são frios, inteligentes e completamente imprevisíveis. Alguns matam por prazer, outros acreditam estar fazendo justiça. Hoje vamos mergulhar na mente dos maiores psicopatas das séries. Personagens tão intensos que se tornam inesquecíveis. E se você é apaixonado por séries e suspense, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai te deixar arrepiado. Em 10º lugar, Joe Goldberg, de You. Joe é o exemplo perfeito do psicopata funcional e romântico obsessivo. Ele trabalha em uma livraria, ele parece calmo, culto e sensível, mas por trás do olhar sereno existe um homem incapaz de amar de forma saudável. Ele transforma o amor em obsessão e controle, justificando assassinatos como atos de proteção. Seu traço psicológico mais contundente é o narcisismo, a codependência e delírios de salvação. Uma cena marcante é quando Joe observa Beck pela janela, narrando seus pensamentos em tom poético enquanto a música suave mascara o horror de sua invasão. O símbolo que representa o perigo da romantização da psicopatia nas redes sociais. O príncipe encantado que mata por amor. Em 9º lugar, Lorne Malvo, de Fargo. Malvo é o caos em forma humana, um assassino sem motivos, sem apatia e com prazer genuíno em manipular. Ele surge em Fargo como uma força do mal que transforma a vida de um homem comum em uma espiral de destruição. Seu traço psicológico, a psicopatia fria e calculista, o prazer no controle total das ações alheias. E uma cena marcante é o momento em que Malvo entra em uma delegacia calmo, com um leve sorriso, minutos antes de criar uma situação absurda. O símbolo mais presente que denota a psicopatia de Lorne Malvo da série Fargo é que ele é um retrato da psicopatia sem justificativas. O mal puro, sem trauma e sem redenção. Ele faz aquilo porque ninguém sabe, não tem justificativa. É por isso que ele é tão interessante, né, como personagem, como vilão. Você já viu Fargo? Em 8º lugar, Jeffrey Dahmer, de Monster. Baseado no serial killer real, Dahmer é uma das figuras mais perturbadoras da história moderna. A série mostra seu isolamento, suas dificuldades sociais e o vazio emocional que ele tenta preencher através de dominação e da morte. Seus traços psicológicos denotam uma psicopatia real, aliada a parafilias e transtorno de apego. Cenas marcantes são quando ele tenta manter uma vítima viva, não por prazer sádico, mas pelo desespero em não ser abandonado, um amor distorcido até o extremo. Uma simbologia que ele carrega representa o colapso total da empatia humana e o abismo entre o desejo e a destruição. Eu lamento muito. Não vai abrir meu presente? Come agora. Em 7º lugar, Gus Fring, de Breaking Bad e Better Call Saul. Um empresário exemplar, educado e discreto, e ao mesmo tempo um dos traficantes mais letais da televisão. Gus é o psicopata corporativo, aquele que age com cálculo e lógica, sem jamais demonstrar emoção. Um dos seus traços psicológicos é o controle absoluto, a repreensão emocional, a ausência de culpa é muito presente quando Gus Fring está em cena. Uma cena marcante e icônica é quando ele ajusta sua gravata após explodir o inimigo, uma coreografia da frieza e da perfeição e dos traços metódicos de Gus Fring. Um dos símbolos presentes em Fring é a dualidade entre a aparência social e a natureza psicopática escondida sob o terno. Ele gosta muito de se ajustar sua gravata, seu terno, gosta de estar impecável. Em 6º lugar, Ramsay Bolton, de Game of Thrones. Esse daqui é coisa ruim. Sádico, cruel e teatral. Ramsay vive pelo prazer de torturar. Esse daqui é cruel. Ele é o retrato da psicopatia medieval, onde poder e prazer caminham juntos. Traço psicológico muito presente e notável nele é o sadismo extremo, prazer pelo sofrimento alheio, controle físico e mental. A bandeira que representava os Boltons em Game of Thrones era um homem esfolado, sem pele, pois isso representa totalmente o sadismo extremo e o prazer pelo sofrimento alheio dos Boltons, além do controle físico e mental já citado. Uma cena marcante é quando ele libera Theon para apenas caçá-lo como um animal.
uma metáfora para o domínio psicológico total, né? O amante dos cães, uma vez, né, foi comido por eles. Desculpa o spoiler, mas Game of Thrones tem anos aí, né? O símbolo presente e muito característico de Ramsay Bolton é o prazer na dor, o poder absoluto sobre tudo e sobre os outros. É isso que ele adora, né? Foi no caso da mulher, foi no caso da Sansa, foi no caso de todos, né? Do Theon Greyjoy. Ali foi coisa de louco, né? Em quinto lugar, temos Dexter Morgan, da série Dexter. Ele é um analista forense que também é um assassino em série. Dexter é o psicopata com um código moral, que canaliza seus impulsos assassinos para eliminar criminosos. Seu traço psicológico é a psicopatia funcional, compartimentalização emocional, e uma das cenas mais marcantes da série é a primeira vez que ele explica sua fome interior, um vazio que ele tenta controlar com regras e rituais. Um símbolo presente em Dexter é a luta entre a natureza e a ética, o monstro tentando ser humano. O que é que você acha de Dexter? Ele está certo? Ele está errado? O que é que você acha? Conta aqui nos comentários, ok? Em quarto lugar, Capitão Pátria, Homelander de The Boys. Um herói com poderes divinos e moral inexistente, basicamente o Superman sem freios morais. Homelander é um narcisista absoluto, carente de amor e movido por impulsos. Ele é incapaz de ter empatia. Um dos traços presentes na sua psicologia é o transtorno de personalidade narcisista com traços psicopáticos. E uma das cenas mais marcantes é quando ele imagina utilizar os poderes oculares dele para exterminar uma multidão inteira apenas por vaiá-lo. E ele sorri. Um dos símbolos presentes em Homelander, o Capitão Pátria, é o reflexo da sociedade que idolatra poder e imagem acima da humanidade. Totalmente errado, hein? E se você tivesse a oportunidade de ter os poderes de Homelander, o que é que você faria? Você seria igual a ele? Seria melhor? Tal qual Superman, seria ainda pior? Eu tenho medo dos comentários. Em terceiro lugar, Ed Gein, baseado em fatos reais. Ed Gein não é apenas um nome, ele é arquiteto do terror moderno. Suas atrocidades inspiraram alguns dos personagens mais sombrios da ficção, como Norman Bates de Psicose, Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Gein cresceu em um ambiente de isolamento extremo, dominado por sua mãe fanática religiosa que o fez desenvolver uma visão distorcida da mulher e do pecado. Após a morte dela, Ed perdeu o último vínculo com a realidade e passou a desenterrar pessoas para criar relíquias com suas partes. O traço psicológico mais presente em Ed é a psicose grave, o transtorno esquizoide e a fixação materna profunda. Uma das cenas marcantes que foi recriada em algumas adaptações foi a descoberta de sua casa, uma mistura de museu macabro e templo da loucura. Seu símbolo psicológico é a representação do horror e da solidão, juntamente com a deterioração mental, mostrando como a mente humana pode se despedaçar lentamente até o completo colapso. Em segundo lugar, Walter White. Walter começa como um homem comum, um professor que quer sustentar a sua família, mas o que nasce como desespero se transforma em ego, poder e manipulação. Ele é o retrato da transformação moral de um homem que, ao sentir o gosto do controle, nunca mais volta atrás. Seu traço psicológico é o narcisismo crescente, a perda total de empatia, a racionalização do mal. Uma das cenas mais marcantes é quando ele diz a frase "I am the danger", eu sou o perigo. O momento em que o professor morre e nasce o psicopata, aí nasce Heisenberg. Presente também Heisenberg em Walter White e a banalidade do mal, como o poder corrompe até o mais comum dos homens. E em primeiro lugar, Hannibal Lecter, de Hannibal, o ápice da elegância e da monstruosidade. Hannibal é um canibal oculto, psiquiatra refinado que transforma o assassinato em uma forma de arte.
Seu traço psicológico é a psicopatia clássica, o sadismo refinado, o egocentrismo absoluto. Uma das cenas mais marcantes é quando ele prepara o jantar requintado com aquele tipo de carne e serve com um sorriso cortês. O mal disfarçado de sofisticação e beleza. Esses personagens mostram que a psicopatia vai muito além da violência física. Ela vive no olhar calmo, no sorriso frio e na manipulação que faz o público, muitas vezes, simpatizar com ele. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta qual desses psicopatas mais te fascina e por quê, ok? Te vejo numa próxima, até um outro dia. Tchau, tchau.